encerrar um ciclo de mensagens deste mês de agosto, que também até como registro, reencontrei um amigo pastor esta semana que passou, e a gente conversando, ele falou, poxa, você ainda faz aquela série de mensagens? Eu falei, eu faço, estou insistindo ainda nisso. Ele falou, poxa, eu parei porque a gente faz uma série de mensagens por mês, e a maioria das pessoas não vão na igreja, e fica difícil elas entenderem o que a gente quer passar. Eu falei, cara, eu estou insistindo, porque na igreja nossa a gente está vivendo a mesma coisa. Mas eu louvo a Deus pela tua vida que está aqui, que tem vindo aos domingos, ao menos, né, às quartas, para buscar a Deus e ouvir a palavra dele. Nós estudamos neste mês de agosto, primeira mensagem foi quem é Deus, e nós precisamos conhecer e ter experiências com o nosso Deus. Nós não podemos conhecê-lo apenas de ouvir falar, a gente tem que conhecer Deus por aquilo que Ele realmente é. Na segunda mensagem nós estudamos sobre os olhos. Se os seus olhos forem bons, toda a tua vida, todo o teu corpo será bom. Se a gente tiver essa capacidade de enxergar além daquilo que a gente está enxergando, a gente vai, por certo, vai ter uma vida bem melhor. Semana passada nós estudamos sobre coração do homem. O homem que tem um bom coração, ele tira bons tesouros do seu coração, e a boca fala do que está cheio o seu coração. E hoje, para encerrar este ciclo de mensagens, eu quero falar sobre desafios. O tema de hoje, desafios. Porque a gente realmente está vivendo um tempo de desafio. É um desafio hoje encontrar pessoas que estejam dispostas a ter um relacionamento com Deus, profundo, não superficial, profundo. De ir à igreja não apenas para buscar bênçãos, mas ir à igreja porque tem um Deus e ama este Deus. Realmente é um desafio hoje você levar pessoas aos pés de Cristo, aos pés da cruz. Pessoas que se fortaleçam, que se firmem na presença do Senhor. É um desafio hoje você levar as pessoas a falar aquilo que ninguém fala. Porque o linguajar das pessoas que estão até dentro das igrejas hoje é igual daqueles que estão no mundo. Maus tesouros. E a gente precisa ter bons tesouros para falar coisas boas. É um desafio hoje levar as pessoas a enxergar aquilo que elas não estão vendo. A ter olhos espirituais. A enxergar além das circunstâncias. É um desafio. A gente vive sendo desafiado. Aliás, já dizia alguém que o maior desafio de hoje, a vida é feita de desafios, e um deles é sair da internet, do Face e do WhatsApp. Realmente é um grande desafio hoje tirar as pessoas da rede social. Tem gente que passa horas, dias, e se esquece muitas vezes de buscar a Deus. Também já disse alguém que ter desafios é o que faz a vida interessante. E superar esses desafios é o que faz a vida ter sentido. A nossa vida precisa ter sentido, a gente precisa ter desafios, ou vencer os desafios. O diabo está aí a cada momento desafiando as nossas vidas. O diabo, ele é craque, eu já disse aqui, ele é craque porque ele está há mais de 5.000 anos rodeando a terra, se relacionando com os seres humanos, e nessa sua relação com os seres humanos, ele mais observa do que fala, exceto aqueles que o adoram. Aqueles que não o adoram, aqueles que estão no mundo, o mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. O diabo, ele cegou o entendimento das pessoas deste século para não enxergarem a luz de Cristo. E nós que conseguimos enxergar, é um desafio manter essa luz acesa dentro de nós. Porque hoje a gente vive num tempo de pessoas desanimadas, tristes, cabisbaixas, crentes que são fracos na fé, não tem muito conhecimento na palavra, gente que deixou de ler Bíblia, e ainda ontem estava com alguns irmãos, e eles estavam conversando entre si, num grupo de uma família, e eles diziam, poxa, a gente está agora em Jó, livro de Jó, nós estamos lendo a Bíblia e já estamos no livro de Jó. Falei, poxa, que legal saber que ainda tem gente que aceita o desafio de ler a Bíblia. Porque o cristão, irmão, irmã, põe uma coisa na tua cabeça, preste atenção, cristão que se preza, ele precisa saber a Bíblia, ele precisa ter a Bíblia dentro da sua cabeça. Pastor, mas vou conseguir guardar tudo? Provavelmente não.
Existem exercícios que você pode fazer para guardar, mas o mais importante é aceitar o desafio de pelo menos ler a Bíblia toda. Ah, pastor, mas tem parte que é chata. Meu irmão, pode ter parte que é chata, pode ter partes cansativas, mas nós precisamos ler a Bíblia. Amém, queridos? É um desafio ler a Bíblia nos dias de hoje. Porque você liga a televisão, começa uma novela, começa a segunda, começa a terceira, começa a quarta. Você liga num programa de esporte, é de manhã, é de tarde, é à noite. Você liga num canal de esporte, na verdade. Você liga num canal de filmes, é filmes a toda hora, repetidos, mas são a toda hora, a todo momento. Programas de culinária, programas que ensinam as pessoas a terem uma vida melhor, a comer melhor, a fazer exercícios. São maravilhosos. Mas nós estamos com os olhos voltados mais para essas questões do que mesmo de aceitar o desafio de ser um servo de Deus, uma serva do Senhor, de ser cristão, de ter olhos bons, enxergar o que ninguém está enxergando, de ter uma mente boa, de tirar bons tesouros de dentro da mente e também de conhecer a Deus na sua essência, não conhecer a Deus apenas de ouvir falar. Lembre-se, palavra de Deus no livro do Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Você quer ter uma vida abençoada? Leia a Bíblia. A Bíblia trata sobre todos os assuntos. A Bíblia, quando eu sempre digo aqui, quando Deus permitiu que ela fosse escrita, quando ela fosse impressa, fosse traduzida em várias línguas, quando Deus permitiu isso, Deus não escondeu nada. Está cheio de exemplos bons e exemplos ruins. Pessoas que venceram, pessoas que foram derrotadas. Pessoas que se deram bem, outros que não. Está cheio de exemplos. E Deus permitiu que isso estivesse escrito justamente para a gente ler e aprender. Como disse o salmista, a luz, a palavra é como luz para as nossas vidas. E eu gostaria de ler parte deste Salmo, Salmo 119, se você trouxe a sua Bíblia, vamos abrir aí. Ele tem 150 versículos, né? Mas eu vou ler só 110, tá, irmãos? Com você agora. Brincadeira. Salmo 119. Se você trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos. Se você pode, tem alguém do teu lado sem Bíblia, reparta aí com ele a leitura, por favor, nesta manhã. Salmo 119. Veja o que o salmista escreveu sobre a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, os decretos do Senhor. Salmo 119, a partir do versículo 1. Amém? Achamos aí? O texto diz: como são felizes os que andam em seus caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Versículo 2. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Lembre-se, ele está dizendo, como são felizes. Em algumas versões antigas é bem-aventurados os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Versículo 2, bem-aventurados que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Versículo 3, ele diz, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Versículo 4, o salmista diz, tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Versículo 5, quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Versículo 6, se ele fizesse isso, ele está dizendo, se o caminho dele fosse firmado na obediência aos decretos, ele disse, então eu não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Versículo 7, eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Versículo 8, obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Versículo 9, conselho para os jovens, ele diz, como pode o jovem manter pura a sua conduta? É simples, vivendo de acordo com a palavra. Versículo 10, o salmista disse, eu te busco
de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Versículo 11, guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Versículo 12, bendito sejas, Senhor, ensina-me os teus decretos. Versículo 13, o salmista escreveu, com os lábios repito todas as leis que promulgaste. 14, regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Versículo 15, meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. 16, tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. 17, trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Versículo 18, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Versículo 19, eu sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. E por último, 20, a minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Só até aí. O salmista quis dizer aqui, nós somos desafiados a todo momento. A gente ouve a palavra, pratica a palavra, ou a gente não ouve e não pratica. Nós somos desafiados a isso. Quando a gente vem à igreja, faz uma oração, pede ao Senhor discernimento de alguma coisa. Quando a gente vem à igreja, ora por um irmão, por outro. Quando a gente vem à igreja e toma uma decisão de mudar de vida, de mudar conceitos, preconceitos. Quando a gente sai daqui para o lado de fora, o inimigo já está ali, do lado de fora, querendo dizer o seguinte, eu vou provar para você que você não vai conseguir sair dessa situação. Eu vou provar para você, eu vou lutar contra você para que você realmente continue falando as mesmas coisas que você fala. Eu vou lutar contra você para que você continue pensando nas mesmas bobagens que você pensa. É isso que o diabo faz quando a gente sai da igreja. A igreja, esse momento de culto, serve para alimentar a nossa vida. A gente precisa ouvir a palavra, a gente precisa ler a palavra. A palavra de Deus é que nos alimenta e é um desafio. Porque a cada momento de nossas vidas hoje, nesta terra, nós somos desafiados. A gente é desafiado a desistir da fé cristã. Somos desafiados a isso. Na sexta mesmo aqui, nós tratamos sobre um assunto, além de perdão, falamos de estarmos mesmo preparados, ou se existe alguma coisa nesta terra que ainda consegue balançar o nosso coração, para a gente se desviar do caminho, se afastar do Senhor. E a pergunta que eu fiz foi aquela que a Bíblia tem vários exemplos. Estamos preparados? Se alguém chegar em você, em mim, e disser, escuta, você continua falando de Jesus, você continua decidido por Ele, se você falar que sim, eu vou matar você. Quantos de nós estaria preparado para isso? A maioria disse que sim. Uma irmã que estava aqui, ela foi até sincera, ela disse, pastor, quando é comigo não tem problema. Mas quando mexe com o filho, mexe com o neto, a gente fica balançado. E realmente, eu achei interessante a sinceridade dela. Porque nós somos tentados e desafiados sempre a desistir dessa fé cristã. Quantos já desistiram? Milhares. Segundo as estatísticas, no Brasil tem 20 milhões de desviados. Gente que um dia foi desafiada a continuar firme e ela saiu da igreja, ela saiu da presença de Deus. Nós somos desafiados a trocar a nossa salvação por algum momento no mundo, alguma coisa que o mundo oferece. E olha que o mundo hoje oferece coisas legais, bonitas, a todo momento. O mundo está oferecendo isso hoje para as pessoas. As pessoas elas estão mais voltadas para o mundo do que para a sua fé cristã. E nós precisamos tomar cuidado com isso. A gente precisa ter algumas convicções dentro do coração. Convicções de quem somos, quem é Deus para nós. Que a nossa boca agora ela foi chamada, nós somos escolhidos por Deus para a gente falar o que ninguém está falando. Que a nossa mente pensa coisas boas que ninguém tem pensado hoje, porque o coração do homem está totalmente voltado para o mal. Enfim, a gente precisa tomar algumas posições, alguns posicionamentos. Nós somos desafiados a mentir para fechar um negócio. Quem é empresário sabe do que eu estou falando. E eu, por conta de não ser mentiroso,
de não ser enganador, no passado perdi uma empresa, porque se eu fosse um cara enganador, se eu fosse um cara mentiroso, eu conhecia as situações que eu podia fazer e enganar o governo, enganar o fisco e continuar com a empresa. Mas eu preferi ser honesto e por conta disso eu perdi a minha empresa. Quem sabe da história sabe do que eu estou falando. A gente é desafiado a ser desonesto. No Brasil, nós somos desafiados a ser desonesto toda hora. Nós somos desafiados a falar mentiras. Nós somos desafiados a falar mal das pessoas. Nós somos desafiados a fazer coisas que todo mundo está fazendo. Porque hoje a gente vive num tempo que a pessoa fala o seguinte: pô, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Todo mundo está fazendo, por que eu não vou fazer? Quem sou eu? Sou o Cristo da época? Eu sou o cara que vai, o cristão que vai pagar o preço? Não, pô, está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. A gente está vivendo nesse tempo, a gente é desafiado a errar alvo, a pecar constantemente. O diabo desafia a gente a pecar, a falar coisas que a gente não devia falar. Hoje, no século 21, nós somos desafiados a manter uma família unida, porque o diabo quer destruir a família. O diabo, através da televisão, da rádio, da internet, de aplicativos e de tantas coisas que existem hoje, o diabo está criando condições das pessoas se desviarem, das pessoas olharem para a imoralidade sexual. As pessoas hoje são desafiadas, as famílias hoje são desafiadas, os pais são desafiados a cuidar dos filhos, os pais são tentados a deixar os filhos nas creches por conta da situação financeira, e precisa trabalhar. Aí o filho é criado por alguém que está lá na escola, e a escola hoje, infelizmente no Brasil, é uma escola que os professores estão de mãos atadas. Eles não podem corrigir mais, eles não podem mais ensinar a verdade, eles estão sendo obrigados a tratar assuntos que a escola não trata. Dia desses, eu até repassei para alguns grupos, eu recebi um vídeo de uma senhora lá do Rio de Janeiro, que foi lá na Câmara de Vereadores da cidade, e ela abriu o verbo, ela disse: olha, ninguém na escola tem o direito, ninguém na escola tem o direito de vir querer ensinar o meu filho, que é menino, a ser menina, e a menina a ser menino, porque existe uma liberdade agora, e você agora pode escolher o que você quiser ser. Ninguém tem esse direito. Eu mando meu filho para a escola, para aprender matemática, para aprender português, para aprender educação física, para aprender inglês, se for o caso. Esse tipo de coisa eu ensino na minha casa. Eu não dou o direito para professor, para etnia nenhuma, para livro nenhum, ensinar o meu filho ou a minha filha. Eu ensino. Ela abriu o verbo. E nós somos desafiados a isso, porque do jeito que se cria leis hoje, a gente está de mãos atadas. Você não pode fazer quase que mais nada. Você não pode falar mais nada. Hoje em dia, qualquer coisa que você fala, qualquer coisa que você faz, você tem que tomar cuidado, porque senão a lei vai vir em cima de você, as pessoas vão falar de você, vão levantar falso testemunho contra você. A gente está vivendo num tempo assim, nós somos desafiados a ser cristão. Eu não concordo com o homossexualismo. Deus também não, segundo a Bíblia. Agora, eu posso ver uma pessoa dessa, posso orar para que Deus tenha misericórdia dela. Agora, se ela fez uma escolha, ela fez uma escolha, ponto. Isso não pode alterar a maioria esmagadora que vive num país. Agora, cria-se leis para um terço, nem um terço, vamos falar em 200 milhões de brasileiros, vamos falar que tenha 5 milhões aí de homossexuais, é a minoria em relação à maioria. Não se pode ter leis para defender essa turma, e a maioria ela é subjugada, ela fica de mãos atadas. A gente está sendo desafiado a isso. Por isso que eu tenho falado aqui, que a igreja ela precisa orar mais. A igreja precisa orar, eu e você, irmão, a gente precisa orar pelo Brasil. A gente precisa levantar um clamor por esta nação, para que Deus tenha misericórdia do Brasil. A gente nunca viveu uma época de políticos tão ruins, tão corruptos, como a gente tem vivido agora. E se você olhar para o horizonte, você não consegue enxergar um ou outro que tenha condições de assumir, de fazer algo diferente do que está sendo feito lá. Mas ainda assim, a gente é desafiado a orar pelo Brasil, a orar pela nossa nação. Deus quer curar esta nação, Deus sara nações, isso é bíblico. Segundo Coríntios
desculpe, 2 Crônicas 7,14. Deus disse para Salomão: esse templo é bonito, gostei, vou habitar aqui. Só que é o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei e sararei a sua terra. Amém, irmãos? Quem é brasileiro aqui? Deus quer melhorar essa nação aqui, Deus quer trazer algo de novo para a nação. É óbvio que tem um monte de gente falando que Deus vai trazer julgamento, que Deus vai trazer isso. Se Deus trouxer, é questão dele. Mas eu tenho orado para Deus trazer um tempo novo para esta nação. Amém? Aliás, um adendo aqui dentro da mensagem. Vamos orar por isso? Eu desafio você a ficar de pé agora e orar pelo Brasil. Por favor, orar pelo Brasil. Dizer assim: Senhor, o Senhor muda essa situação desse país. Pai, muda essa politicagem, que no ano que vem o povo saiba votar, que tenhamos opções para votar no ano que vem de gente honesta, gente firme. Amém? Ore aí, abençoe o teu país, o nosso país. Aleluia. Aleluia. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo. Ouve o clamor do teu povo, Deus. Sara esta nação, Senhor. Sara esta nação, Senhor. Sara esta nação, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Deus, a nossa negligência. Perdoa, Deus, a nossa falta de fé. Perdoa, Deus, muitos de nós vivermos na zona do comodismo, de conforto. Tem misericórdia, ó Deus, muda a história desta nação. Levanta, ó Deus, nas próximas eleições políticos honestos, pessoas honestas, pessoas que lutem por um ideal melhor, com moral, com bons costumes. Livra o Brasil dessas leis imbecis que estão sendo criadas. Livra o Brasil, ó Pai, dessa corrupção. Tem misericórdia desta nação, Senhor. O Brasil é teu, Jesus. O Brasil é teu, Jesus. Tem misericórdia desta nação, Senhor. Sara esta nação, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Tem misericórdia, ó Deus. Quebra as barreiras, Senhor. Livra de todo o mal, de toda a obra do inferno, ó Pai. Ó Deus, tira a cegueira espiritual do povo, tira a surdeza espiritual do povo, livra da idolatria, da religiosidade, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, aleluia, amém, amém, glória a Deus, vamos aplaudir Jesus porque Ele merece. Glória a Deus. Amém. Por favor, pode se assentar. Somos desafiados a fazer isso. E o inimigo se levanta contra a gente justamente para barrar a obra da igreja do Senhor nesta terra. Mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor aqui? O diabo não vai prevalecer, nem o inferno contra a tua vida. Em nome de Jesus. Continue firme em nome de Jesus. A Bíblia diz em Provérbios 14, 12, que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Salomão escreveu isso. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. E muita gente hoje está pegando uma carona de dar um rumo na vida,
sem ter conta que está tomando um rumo de morte. Pessoas que estão se afastando de Deus, pessoas que estão saindo de igreja, pessoas que estão vivendo um comodismo na sua vida, até um comodismo intelectual, um comodismo assim que as pessoas elas não leem. Está cheio de livros hoje, recheado de livros evangélicos, livros lá de fora de cunho que pode abençoar a vida das pessoas. A Bíblia, as pessoas não leem, as pessoas estão num comodismo intelectual. Tem gente hoje gastando dinheiro para ver o time de futebol, para torcer pelo time, para comprar a camiseta do time. Gente, para com isso, em nome de Jesus. Pastor, mas eu não posso torcer? Lógico que você pode torcer para quem você quiser, você pode comprar a camisa do que você quiser. O que eu estou te falando, para com isso, em nome de Jesus. Leve uma vida diferente, tenha uma mente intelectual. Ainda ontem, como eu disse, eu estava reunido com um pessoal e a gente estava falando bastante de Bíblia, de final dos tempos, ficamos 1 hora e pouco, aí depois de 1 hora e pouco alguém disse lá no meio, pô, a gente só está falando de Bíblia, pô, vamos parar com isso, vamos falar de outras coisas. Aí eu falei, vamos falar do quê? De futebol? Vamos falar do quê? De política? Não, vamos falar da palavra, cara, está gostoso, não está? Não, tá, eu queria saber inclusive isso, eu queria saber aquilo. A gente precisa ter uma vida voltada, uma vida intelectual, a gente precisa sair desse comodismo. Esse negócio de ficar falando para as pessoas, como as pessoas vivem dizendo hoje, tá ruim, mas está bom. Quantos falam isso? Está ruim, mas está bom. Tem gente que fala, um dia eu vou viver um dia melhor. Amanhã, quem sabe, eu começo uma outra coisa. Acontece alguma coisa, a pessoa, paciência, né? Fazer o quê? A vida é assim, é normal. Eu já falei, irmão, toma cuidado com esse negócio de ser normal. Existe algo normal, vem de norma. E a norma, como por exemplo, fala assim, o homossexualismo hoje em dia é normal. Não, não é normal. A Bíblia condena isso. Hoje é comum. A pessoa, como usa a expressão por aí, sair do armário. Hoje é comum, mas não é normal. Normal é homem casar com mulher e mulher casar com homem. Isso é que é normal. Quando Deus criou a humanidade, Deus criou homem e mulher, Adão e Eva. Os dois, quando estão juntos, quando tem um relacionamento sexual, têm a capacidade de gerar um terceiro ou quarto ser. Homem com homem não consegue, mulher com mulher não consegue. Mas hoje tem inseminação artificial e tal. Irmão, isso é coisa que inventaram. Porque o normal é homem casar com mulher. Quando Deus fez a humanidade, Deus fez Adão e Eva. Deus não fez Adão e Evo. Deus fez Adão e Eva. Então, normal é homem casar com mulher. Aí vem aquele papo. Mas sabe como é que é, né? Hoje está em falta homem no mercado. Então eu vou casar com as mulheres. Para com isso. Repreende essa palavra da tua boca em nome de Jesus. Se você é servo de Deus, se você é serva de Deus, aguarde pelo Senhor. A palavra de Salomão, quando ele disse, lá escrevendo no livro de Provérbios, confia no Senhor e Ele dará a vitória para você. Amém, irmãos? É que nós somos desafiados a viver isso que o mundo vive. Tem gente hoje que tem essa questão de autossuficiência. Ele está acomodado, ele é desafiado, mas ele está acomodado na autossuficiência. Tipo assim, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso ir para a igreja. Por que eu vou para a igreja? Para encontrar um monte de gente lá, chata, gente que fica falando mal, fofocando. Tem gente na igreja que faz fofoca. Fazer o quê? Tem gente na igreja que é chata. Eu gostaria de ter uma igreja só com gente legal, mas tem gente na igreja que é chata. Eu sou legal, mas a maioria é chata. Brincadeira à parte. Eu gostaria de ter uma igreja só de gente legal. Eu gostaria de ter uma igreja só com trigo. Mas Jesus falou que teria trigo e joio. E aí, vamos dar um pé no traseiro de quem é joio? Não, ele vai crescer junto. Agora, no dia da colheita, os anjos vão separar quem é joio e quem é trigo. E tomara a Deus que a gente seja separado como joio para a glória do Senhor Deus, né? Eu gostaria de ter, mas a gente não tem. E tem gente que vive criticando a igreja. Irmão, vamos para a igreja. Pastor, eu não vou porque... Mas sabe como é que é? O único dia que eu tenho para descansar é no domingo. É o único dia que eu tenho, pastor. No domingo, porque eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Irmão, todo mundo trabalha na face da terra. Ou será que tem alguém aqui que é milionário e não trabalha? Por favor, me fale que eu vou bater um papo com você depois. Todo mundo tem que trabalhar. Agora, chega no domingo, vou para a igreja, você é desafiado. Incrível. E você é desafiado no Brasil.
que você pode pegar um ônibus, você pode pegar teu carro, você pode caminhar na rua sossegado, você pode carregar a Bíblia. Mas as pessoas, elas vivem dizendo, não, eu posso cultuar sozinho a Deus na minha casa. Eu estou chateado com igreja. Irmão, eu já falei aqui e repito aquela palavra de um pastor lá do Rio de Janeiro, num vídeo que circulou aí pela internet. Ele estava falando da arca. O melhor lugar que podia estar naquele momento que o mundo estava sendo cheio de água, aonde que era? Dentro da arca. Mas dentro da arca, os animais tinham feito cocô, xixi, vomitado. Devia estar aquele cheiro de gambá lá dentro. Que devia ter até que gambá lá também devia ter, né? Aquele lugar horrível e tal, e a onda, e balance, 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 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e galo cantando, e boi mugindo, e cavalo relinchando, e aquele negócio. Mas era o melhor lugar que podia estar. Do lado de fora todo mundo morreu. O melhor lugar que a gente pode estar hoje é dentro da igreja. Apesar de todos os defeitos que a igreja tem, a igreja de Cristo nessa terra, ainda assim é o melhor lugar que a gente pode estar. E nós somos desafiados a ir à igreja, a passar pela igreja. A gente precisa realmente da ajuda do Espírito Santo para sair desse comodismo e viver um novo tempo nas nossas vidas. Nós somos desafiados a obedecer os mandamentos do Senhor. Nós somos desafiados a orar. E é interessante, eu já falei aqui, mas eu repito, a Bíblia é a palavra escrita de Deus. A Bíblia é a palavra escrita de Deus. E a Bíblia existe para nos proteger. Amém, irmãos? A Bíblia existe para nos proteger. A Bíblia não existe para nos castigar. Só é castigado ou passa por situações difíceis aqueles que não obedecem à palavra. E é interessante que, no passado, um dos profetas menores, chamado Miqueias, ele foi usado para falar com o povo. Deus usou a boca dele para falar com o povo e trazer uma mensagem assim de arrependimento, desafiando o povo a tomar um posicionamento, a viver um tempo de conhecimento com Deus, a viver um tempo falando o que ninguém falava, a viver um tempo com os olhos bons, enxergando o que ninguém enxergava. Miqueias desafiou, eu não tenho tempo de ler tudo, mas 2 versículos aqui, acompanhem no telão. Miqueias capítulo 6, versículo 7, ele disse: ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite, porque o povo vivia fazendo sacrifício, mas era sacrifício da boca para fora. Aí ele disse: devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Versículo 8, Miqueias disse: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Igreja, a gente precisa de crente nesses últimos dias. Porque gente que está seguindo a Jesus tem milhares, na verdade milhões. Mas crente mesmo, na palavra, gente que conhece, que sabe manejar, que lê, que estuda, que busca, que arruma tempo para isso, nós estamos precisando nesse tempo. E quem sabe hoje Deus está aqui usando a minha boca para falar para mim e para você: eu conto com vocês, vamos para frente. Deus tem algo a realizar através da tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Fale para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, Deus quer realizar coisas maravilhosas na tua vida. Fala para ele: depois disso, Deus quer realizar coisas maravilhosas através da sua vida. Deus nos deu a liberdade, mas a gente tem que tomar cuidado. Nós somos desafiados a cada dia, a cada momento, a gente tomar decisões erradas. Cuidado com decisões erradas. Tem muita gente pagando um preço caro hoje em dia por conta das decisões erradas. Lembre-se, Salmo 33, 18 e 19. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam no seu constante amor. E para quê? Para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Aleluia.
você obedece a palavra de Deus, se você pratica a palavra de Deus, os olhos do Senhor estão sobre você. E Deus jamais vai deixar você passar fome. A gente vive uma preocupação, muitos cristãos hoje vivem uma preocupação do tipo assim, poxa, o chip está chegando. Já tem gente com chip instalado no corpo. E é interessante, né? Será que essa é a marca da besta que a Bíblia fala em Apocalipse? Porque o chip vai ser instalado na mão direita e outro possível local seria a testa, estão falando. Será que essa é a marca da besta? Porque depois que tiver o chip, ninguém mais vai poder comprar, a não ser que seja pelo chip. O chip vai ter todas as informações da pessoa, número de conta corrente. Eu não sei se você sabia, eu conversava com um especialista ontem, e ele disse, pastor, a gente está vivendo num tempo de moeda virtual. Ele falou, eu bobeei nessa situação, porque anos atrás, 2009, acho que 2009, tal moeda, a mais importante aí virtual que existe hoje, ela valia $1, por exemplo, ela valia $1.000, valia R$200, R$300. E hoje a moeda, ela valia, a mesma moeda, um dessa virtual, valia $1.000. Hoje, uma dessa vale $4.000. Ele falou, bobiei, que se eu tivesse comprado, eu tinha muito dinheiro. Ontem eu vi na internet uma moça que com 18 anos de idade ficou rica com esse negócio de dinheiro virtual. Existem mais de 900 moedas virtual hoje no mundo. Tudo está caminhando para isso, para as pessoas viverem uma vida longe do dinheiro. O dinheiro vai acabar sumindo. O dinheiro vai acabar, né? Porque as pessoas roubam pelo dinheiro, então vai acontecer igual naqueles filmes. Tudo que você vai fazer, você chega em casa, vai ser pela retina do teu olho, para você entrar na tua casa, no futuro. Vai ser pelo chip, você vai se identificar, você vai comprar. Então as pessoas falam isso. E aí, quem não tiver, segundo a Bíblia, vai passar fome. Mas eu creio num Deus vivo e poderoso, e se eu cumprir a palavra dele, aqui está dizendo que nos dias da fome, ele vai fartar a minha vida, ele não vai deixar eu passar fome. Esse é o Deus que eu creio. O Senhor é responsável por suprir. A gente já passou por tantos planos econômicos aí, a gente é desafiado a fazer coisas erradas para ter dinheiro, para sustentar a vida. Meu irmão, põe uma coisa na tua cabeça. Vou repetir o que eu preguei aqui mês passado. Só uma frase. A Bíblia diz isso, eu não inventei nada de novo. Nós não somos... Espera um pouquinho. Quem é cristão aqui, lavado e remido no sangue de Jesus? Amém. Nós não somos cidadãos desta terra mais. Aqueles que estão em Cristo Jesus são cidadãos dos céus. Nós estamos caminhando para lá. E enquanto a gente estiver nesta terra, por maior que seja a crise, por maior que seja a dificuldade, o nosso socorro vem do Senhor, o Senhor dos céus e da terra. É Ele que cuida de nós. Ponto. Ou a gente crê nisso, ou a gente vai ficar, como muitos por aí, pelo caminho. Nós somos desafiados a obedecer a palavra de Deus, e ela existe, como eu disse, para nos proteger. Se nós obedecermos a palavra de Deus, é impossível Deus não te abençoar, é impossível. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, a palavra de Deus diz, aqui Moisés falando com o povo, ele disse, quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, se eles fizessem isso, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Ou seja, Deus falando através de Moisés, diz para o povo, se vocês cumprissem isso, a minha bênção estaria sobre a vida de vocês. Tudo iria bem para você. Mas às vezes nós somos desafiados a tomar decisões erradas, a falar coisas que a gente não deve falar, a pensar coisas que nós não devemos pensar. E por conta disso a gente acaba sofrendo. Meu irmão, Deus não quer sacrifício. Não caia nessa desse pessoal por aí, ei, vem aqui fazer um sacrifício para Deus. Deus está exigindo um sacrifício para abençoar a tua vida. Faça um sacrifício, brigue com Deus, irmão, não caia nessa. A Bíblia é clara. 1 Samuel 15, 22, Samuel respondeu para Saul,
Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então para com esse negócio, vou fazer um sacrifício. Você não precisa. Jesus já fez o sacrifício na cruz do Calvário por nós. É só você ler Bíblia, Efésios 1:3, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. A bênção do Senhor já está na minha vida, eu não preciso correr atrás. Jesus disse que os sinais seguiriam aqueles que crescem. Por onde eu passo, a bênção do Senhor está comigo. Mas como as coisas não acontecem como a gente quer, a gente é desafiado a parar, a cair nessa. E Jesus foi claro, João 14:15, Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem ama Jesus aqui, de todo o coração, levanta bem alto a sua mão assim. Eu desafio você a falar assim: Senhor Jesus, eu te amo de todo o coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. Amém? Amém? Você ama mesmo? Então, se você ama, obedeça os mandamentos do Senhor e a tua vida vai ser sempre abençoada. Deus sempre vai te livrar. Salomão, em Provérbios 20:22, ele disse: espere pelo Senhor e Ele dará a vitória para você. Mas de que forma que eu vou ficar esperando pelo Senhor? Deitado na minha cama, dormindo? Não. Ore, busque ao Senhor enquanto você pode achar. Jejue. A gente precisa jejuar mais. Pelas nossas vidas, pela nossa família. O diabo não cansa, o diabo está aí lutando para destruir a vida do meu filho, do meu neto, da minha nora, da minha esposa, a minha vida, dos meus irmãos, dos meus cunhados, dos meus sobrinhos. Ele está aí lutando. Mas a Bíblia também diz que maior é aquele que está em nós do que esse que está no mundo. Meu irmão, a gente precisa buscar a Deus. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Diga ao Senhor, fale para Ele: Senhor, eu não quero tomar decisão errada, eu quero tomar a decisão certa. Eu quero viver debaixo da Tua bênção. Senhor, eu preciso fazer um negócio, eu devo, me ajuda a tomar decisões, esclarece a minha mente. Vai se casar? Senhor, eu estou começando a namorar, eu quero que o Senhor me ajude a tomar uma decisão. Será que é essa pessoa mesmo? Se não for, não tem problema. Não, mas as pessoas, elas tomam as decisões para depois pedir a bênção de Deus, e aí já é tarde. Toma cuidado, meu irmão, toma cuidado, minha irmã. A gente vive num tempo que o diabo está desafiando os cristãos a permanecerem firmes. Lembre-se, há muitos caminhos que ao homem parecem corretos, mas o fim deles são caminhos de morte. Amém? Lembre-se, as palavras que você fala pode ser bênção ou pode ser destruição. A boca fala, toma cuidado com o que você fala. Deus te chamou e me chamou para abençoar. A semente que você lança sobre a tua esposa, teu marido, teus filhos, teus pais, teu trabalho, teu carro, tua casa. Tem gente que vive lançando palavras, são desafiadas a lançar essas palavras de maldição. Essa rua onde eu moro é uma desgraça. Só tem vizinho ruim aqui, tudo corintiano. Deus me livre e guarde. Brincadeira. Não é assim também não, né? Perderam ontem, né? Mas a verdade, meus irmãos, é que a gente vive num tempo em que as pessoas vivem falando mal. Vivem criticando. E o diabo desafia. E aí? Cadê o teu Deus? E muita gente fala, é assim mesmo. É a vida, né? Às vezes Deus ajuda, às vezes Deus não ajuda. Mentira do diabo. Não fale isso. Já dizia alguém que Deus ajuda quem cedo madruga. Aliás, só fosse o seu Madruga que disse isso. Brincadeira. A gente precisa buscar o Senhor enquanto se pode achar. E o bom é que Ele está conosco aqui nesta manhã. Irmão, para encerrar aqui, Filipenses capítulo 4, acompanha aqui no telão. Conselho de Paulo à igreja de Filipe. Versículo 6, ele disse: não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansioso por coisa alguma. Não ande ansioso por coisa alguma.
Vou falar de novo, não ande ansioso por coisa alguma. Será que eu vou conseguir casar? Será que eu vou conseguir ter um carro? Será que eu vou conseguir ter uma casa? Ai, meu Deus. Será que o Brasil vai melhorar? Será que eu vou conseguir um aumento de salário? Será que eu vou conseguir? Será? Para com isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Diga assim comigo, tudo. Fala para a pessoa do seu lado, meu irmão, em tudo. Guarde no teu coração, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. 7, você fez isso, confiou. A paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E no final, 8, ele diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Amém, irmãos? Fala para a pessoa do teu lado, didaticamente, a gente está aproveitando hoje, né? Não sou fazer muito isso, mas fala para a pessoa do teu lado, meu irmão, toma cuidado com o que você anda pensando. Toma cuidado. Fala para ele assim, cuidado com quem tu andas. Nós somos desafiados, porque tem gente que fala assim, é que o povo da igreja é tudo chato, o povo da igreja é tudo devagar, o povo da igreja é tudo... Aí a gente é obrigado a andar com os outros. Salmo 1:1, guarde isso no teu coração. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós somos desafiados a cada momento a tomar decisões erradas, a deixar de buscar Deus, a ficar em casa. Nós somos desafiados a desistir da nossa fé, desistir da família. Somos desafiados a desistir de amigos. Somos desafiados a todo momento a tomar decisões erradas. Mas o bom disso tudo é que Jesus está aqui dizendo, ei, eu estou contigo, eu te guardo, eu te sustento, eu te fortaleço, eu te capacito, eu abro porta onde não tem porta, basta você confiar em mim, basta você praticar a minha palavra, eu cuido de você, palavra de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé juntos em nome do Senhor? Com a ajuda de Deus nós vamos avante. E eu quero te desafiar aqui hoje, a você voltar para a tua casa e começar a ler mais Bíblia. Amém? Amém está falando para Deus, tá? Não é para mim, né? Lembre-se que amém quer dizer assim seja. Tá? Eu desafio você a chegar em casa e ler, mas pastor, mas eu vou ler aonde? Porque tem um texto que eu leio que tem 650 mil nomes. Quem sabe um dia você vai casar, tem ali várias opções para você escolher um nome. Pastor, tem hora que eu leio a Bíblia que dá sono. Irmão, repreenda isso. Lava o rosto, volta e continua lendo. Vou te falar algo aqui em nome de Jesus. Cuidado com o que você anda assistindo na televisão. Eu já falei aqui várias vezes e repito, a mídia ela quer dominar, a mídia ela quer levar uma mensagem subliminar para as pessoas. De que tudo está bem, de que tudo que está acontecendo é normal. E nós como cristãos, nós somos desafiados a falar assim, espera um pouquinho, não é normal isso. Eu não vou brigar, não vou bater, mas eu vou orar para que o normal aconteça. Que as pessoas realmente se amem, que as pessoas sirvam ao Senhor, que Deus tire a cegueira espiritual e a surdez espiritual de todos, e que as pessoas possam ter um encontro com Jesus como eu tive. Eu tive um encontro com Jesus. Quem teve um encontro com Jesus aqui? Fecha os teus olhos por um instante.